mas ela está ali intercedendo pela sua casa, intercedendo pelo seu marido, que se ele era mal com Davi, que dirá dentro de casa. Então ela tinha de repente os motivos para deixar essa situação para lá, e é isso mesmo, mas ela se coloca numa posição de intercessora, se coloca na brecha, e é uma atitude linda, né, pastor? Essa atitude de intercessora. Verdade. Ela agiu com conhecimento, sabedoria, né? E é o que a gente precisa, não agir ali da forma, no calor do momento. Ela teve aquele espírito do samaritano, né? Porque ele abriu mão de muitas coisas ali para cuidar daquela pessoa que foi achada à beira do caminho. Aquele que foi encontrado à beira do caminho não gastou nada, não tinha nada, nunca tinha feito nada pelo samaritano. Mas mesmo assim ele ajudou. Da mesma forma, Davi. Davi ajudou Nabal, Davi cuidou das ovelhas de Nabal, Davi fez tudo o que tinha que ser feito. E a resposta que ele recebe é: não vou ajudar, não quero saber quem é. E aí, como você está falando, né? Abigail, ela teve esse espírito para ajudar, para apaziguar a situação. Olá, meus amigos, mais um podcast bíblico começando. Estamos juntos aqui de segunda a sexta-feira, estudando um capítulo por dia, e Deus tem nos sustentado. E que bom que você está aqui mais uma vez. Já prepare a sua Bíblia Sagrada e eu vou abrir junto com vocês. Olha só, 1 Samuel, no capítulo 25. A gente vai ter aqui vários assuntos interessantes. Os capítulos são os números grandes, só para ficar fácil de você localizar. Então, 1 Samuel, capítulo 25, vamos ver sobre a morte de Samuel e a retirada de Davi para o deserto de Parã. Também veremos sobre Nabal recusa dar víveres aos servos de Davi e Abigail apazigua Davi. Um total aqui, gente, de 44 versículos para a gente continuar estudando esse livro tão maravilhoso que tem falado conosco. E tenho certeza que hoje também Deus quer falar muito ao seu coração. Então, atenção total, caderno já separado, e a gente vai começar esse estudo maravilhoso da Palavra de Deus. E é claro que eu não estou aqui sozinha, sempre que a produção separa excelentes convidados, e hoje começo apresentando o pastor Cícero Diniz, pela segunda vez aqui no podcast bíblico. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Júlia. Boa tarde você de casa. É um prazer estar aqui novamente. Eu creio que Deus vai estar nos ajudando, nos direcionando para que esse assunto de hoje seja válido para você que vai nos acompanhar e nos assistir, em nome de Jesus. Amém, tenho certeza disso, pastor. A palavra é digna de total aceitação e cada versículo tem segredos preciosos para as nossas vidas. Quem também está conosco, ele, o apresentador do Nossa Night. Olha que honra mais uma vez. Joe Santos, seja bem-vindo ao podcast. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, pastor Cícero? Você de casa? É um prazer mais uma vez estarmos aqui no podcast bíblico para aprender agora sobre a palavra de Deus nesse capítulo 25, que é um capítulo muito interessante. Eu já faço convite para você ficar aqui com a gente até o final. Relembrando os velhos tempos, né, Joe? Lá do Central, lá do Jaé, que a gente tinha o tempo para poder ali estudar a palavra. Também acho que tinha esse nome podcast bíblico, né? A parte que a gente se dedicava a estudar um capítulo por dia. Eu me lembro de ter estudado esse texto em um dos programas, né? Mas é sempre bom a gente rever as escrituras, sempre tem algo novo. E como eu falei, Joe, sobre o Nossa Night, você é o apresentador deste programa tão maravilhoso. Como é que a pessoa pode assistir? Sobre o que se trata esse programa? Tem gente que caiu de paraquedas aqui, é a primeira vez que está te vendo, de repente, não sei. Pra você que está chegando agora aqui no canal CJC, toda quinta-feira eu apresento um talk show aqui às 21 horas e a gente está sempre recebendo convidados com histórias marcantes, sensacionais. Então a gente tem encontro marcado. A gente já tem alguns programas no nosso canal do YouTube, que é lá no @canal CJC oficial. Então se inscreve aqui no nosso canal, assista lá a nossa playlist do talk show. Então toda quinta-feira às 21 horas, Nossa Night, tá? Isso aí, obrigada, Joe. Então não perca, canal CJC Oficial. Lá você encontra toda a programação do canal, seja o próprio programa Nossa Night, o podcast bíblico e tantos outros. A gente sempre coloca lá, você pode acompanhar tudo ali e ser edificado, tá bom? E vamos agora começar esse estudo maravilhoso. E antes de tudo, convidando ele, o Espírito Santo. E a bênção hoje eu vou pedir para o pastor Cícero. Pode ser, pastor? Traz essa bênção. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, peço ao Senhor que a Tua presença esteja aqui entre nós, na vida dessas pessoas que nesse momento estão nos assistindo.
Ajuda-nos. Tua palavra diz que o Senhor nos guia com teus olhos. E os olhos do Senhor é a tua palavra para mim, para todos que estão nos vendo, nos assistindo. E eu peço, seja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Glória a pastor. Deus. E agora sim a gente pode começar. Esse capítulo é um pouquinho extenso e é um dos marcos também, é um dos pontos-chave do livro de Samuel. Lembrando aqui o contexto, em capítulos anteriores, nós vimos ali a perseguição de Saul contra Davi. E agora, nesse capítulo parou, só não menciona nesse capítulo, mas logo no seguinte a gente já vê, ou seja, esse contexto ainda está acontecendo. Davi está ali sob muita pressão. E nesse capítulo 25 a gente começa vendo sobre a morte de Samuel e a retirada de Davi para o deserto de Parã. No versículo 1, vai falar sobre a morte do profeta, né, do juiz Samuel, aquele que ungiu Davi. Nós vimos aqui em capítulos anteriores, e é interessante, né? Você que acompanhou o panorama geral, a visão teológica, viu que Samuel não é o único autor dos livros de Samuel. Então, te convido a assistir também esse programa, porque, Samuel morreu em 1 Samuel 25, então como é que tem os demais capítulos e 2 Samuel em diante? Então, a gente já viu sobre isso. Aí, no versículo 2... a gente vai conferir o seguinte, vamos ao texto, vai dizer assim, versículo 2, esse capítulo é bem grande. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, e era um homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo, ou seja, era uma época ali de fartura, né? Ele estava retirando as lãs das ovelhas, era uma época de colheita, digamos assim, mas no caso era sobre as ovelhas, então ele estava tosqueando suas ovelhas. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher, Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas suas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e que tudo quanto tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-os aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. E chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E aqui no versículo 10, não vou ler aqui, propriamente dito no momento, mas a gente vê que Nabal estava diante de uma oportunidade de servir, porque nós vimos no texto que Davi, ele ficava naquela região e fazia, digamos assim, a segurança do local. Então, os inimigos não estavam chegando a Nabal. De repente, alguns animais peçonhentos não estavam atacando as ovelhas de Nabal. Então, Davi e seus homens estavam fazendo ali favores, estavam fazendo o bem para Nabal e para sua família, para suas ovelhas. E Nabal estava diante de uma oportunidade de retribuir com gratidão. Mas, John, não é isso que a gente vai ver, né? Infelizmente, também algumas pessoas têm a oportunidade, mas assim como vimos os leprosos com Jesus, só um voltou para agradecer. Os outros não tiveram as ações de graças. Então, infelizmente, hoje a ingratidão continua acontecendo. Você falou que seja oportunidade, às vezes nós estamos deixando boas oportunidades passarem, porque a gente vê que Nabal, ele teve ali toda a oportunidade para poder fazer bem a Davi, e Davi já estava ali na caminhada de ser o futuro rei, ele já tinha sido ungido ali por Samuel, alguns capítulos atrás, e isso acontece na nossa vida também. Ele, com todos os servos dele, ele estava fazendo bem as terras de Nabal, a tudo que ele tinha, e aquele momento ali da tosa, né, da tosquia dos animais, era um momento de fartura. E ele, acho que nada mais justo do que fala, poxa, a gente poderia, né, participar por todo o bem que a gente tem feito. Conhecendo Nabal, assim, segundo o texto, de repente ele pensou, ou até falou, né, mas aí já é uma conjectura de que, mas eu não pedi para você fazer nada.
É a cara de Nabal um negócio desse. E imagina você esperando uma coisa boa por algo que você fez e você receber uma resposta dessa. Então, muitas vezes também acontece isso. A gente trata bem, faz bem, cuida de alguém, você que é pai, mãe, tem ali cuidado dos seus filhos, até você que é um pastor também tem ali cuidado das suas ovelhas, e você fala, poxa, mas o que eu deveria receber não era isso. E às vezes a gente recebe uma palavra contrária, algo que nos machuca, algo que a gente não está esperando e algo que a gente nem deveria receber. Então, qual é a nossa atitude perante também essas situações, né? Davi, ele... a gente vai ver aqui no capítulo mais à frente, ele não gostou dessa resposta, né? Mas como é que a gente tem reagido a essas afrontas que muitas vezes acontecem com a gente, né? Verdade, Joe. A forma como a gente reage, isso é muito importante. A gente vê que Davi, dada a pressão também, creio eu, né, de todo o contexto de perseguição que ele estava, temendo pela própria vida. A gente viu em capítulos anteriores, ali na caverna de Adulão, ele mais 400 homens endividados, desgostosos da vida. Então a gente vê que era um contexto de pressão. E até que a reação dele aqui... Aliás, a primeira reação, ele já foi ali para resolver o problema, ele já foi pronto para uma guerra. Mas também a gente percebe a tolice de Nabal, que essas palavras duras, que ele ali rejeitando, menosprezando... Se a gente for ver o versículo 10, vai dizer, e Nabal respondeu aos criados de Davi, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Querendo diminuir ele, menosprezar. Muitos servos há hoje, cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que eu não sei de onde vem? Em outras palavras, é quase aquilo que eu falei, né? Mas eu não pedi nada. Eu não pedi nenhum favor e agora eu tenho que dar da minha colheita, do meu esforço para uns homens que eu não conheço. Então a gente vê que Nabal era orgulhoso, que essa resposta dura, a palavra diz, né, que a resposta dura, ela vai ali provocar uma ira, e foi justamente o que aconteceu com Davi. Mas da perspectiva de Nabal, é interessante pensarmos que as palavras, a gente vigiasse nas palavras, vigiasse nos pensamentos, muitas vezes dizemos coisas tolas e provocamos a ira das pessoas. Então, pastor Cícero, é extremamente necessário buscarmos agir, veremos mais à frente, como Abigail, agir com sabedoria, agir com sensatez, né? Agir ali para promover a paz, porque Nabal aqui estava provocando a guerra, a sua resposta tola estava ali provocando uma situação indesejada. Verdade. E trazendo para a atualidade hoje, né? Hoje as pessoas estão muito à flor da pele, pensando muito em si. E aqui a gente olha para Nabal e vê um cara ambicioso, né? Orgulhoso. Porque na hora do pedido que Davi faz para ajudar, né? A gente estava falando aqui antes que ele trabalhou, ele protegeu as ovelhas, né? Houve um ganho, com certeza houve um ganho para Nabal. Né? E às vezes você está aí, né, olhando, assistindo esse programa e você tem o mesmo espírito que Nabal teve aqui, né? E você tem visto pessoas te ajudando e você já viu que essa pessoa está precisando da sua ajuda, mas você ainda não ajudou. Pensa bem, não tem esse espírito, né? Não tem esse espírito porque a Bíblia fala, né? Até anotei aqui, Provérbios 11, 25, que a alma generosa ela vai engordar. E Nabal não teve essa alma. E depois a gente vai ver lá no final aí que o fim dele não foi bom. Exato, e o texto é muito claro quando diz, acho que até os versículos seguintes, né? Porque os jovens vão contar para Abigail, a esposa dele, toda a situação que estava acontecendo, né? E aí ela vai tomar uma atitude, mas quando os jovens vão falar, eles falam sobre Nabal, de que ele é um homem tão duro que você não pode falar nada. Então, Joe, a gente vê em Nabal um coração endurecido, a gente vê um coração que não é ensinável, um coração que não é maleável. E a palavra diz que o homem que é de dura cerviz vai ser quebrantado de repente. E às vezes a gente acha que de repente... Parece que é de repente, mas quantos avisos, quantas oportunidades, como nós já falamos aqui, a pessoa já não teve, mas como não tem um coração maleável, não tem um coração pronto a se arrepender e a voltar para o caminho correto, continua com o coração endurecido, vai ser quebrantado de repente. Parece que é de repente até para a pessoa, né, Joe? E o curioso
é que alguém pode dizer assim, mas ali na condição que rodeava Nabal, talvez é o que fazia ele agir assim, mas não, porque estava num momento de prosperidade. Sim. Ele era casado com Abigail, que o significado do nome dela é motivo de alegria. Olha Então, ou aí. seja, ele tinha todas as circunstâncias ali para também agir da melhor forma possível com quem precisasse, né? Então, estava nas mãos dele agir dessa forma. E muitas vezes também está nas nossas mãos agir dessa forma, só que muitas vezes a gente fala, não, mas eu sou desse jeito porque eu cresci numa família assim. Ou porque eu fui ensinado desde pequeno a ser assim, então por isso que eu sou assim. Mas não são as circunstâncias que nos rodeiam que vão dizer quem nós somos. Ele tinha todas as circunstâncias para ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas mesmo assim era uma pessoa dura de coração, era uma pessoa difícil de se lidar. Então a gente precisa pensar na maneira que a gente tem agido com as pessoas, de que maneira nós temos feito com que as pessoas reajam também às nossas atitudes. Então a gente pode transformar isso sem colocar a culpa nas circunstâncias, né? Sim, infelizmente ali a gente vê que Nabal estava, de repente, vivendo de traumas do passado, vivendo de experiências ruins, eu não sei em que ambiente que ele cresceu, né? A Bíblia não fala sobre isso, mas de repente é o seu caso. Você está vivendo das suas feridas, você está vivendo dos seus traumas, sendo que Deus te chama para você viver algo novo. É até um pouco do que a gente vai falar no programa especial de Ano Novo, no dia 1º, né? Numa quinta-feira aqui, a gente vai conferir sobre esse assunto. E é sobre deixar o passado para trás, é sobre abraçar o novo de Deus. E, de repente, Nabal teria outro fim se agisse de outra maneira. E é engraçado porque Davi ainda não tinha sido coroado rei. Ele já tinha vencido várias batalhas, mas ainda não estava assentado no trono. E, de repente, se Nabal agisse ali com benevolência, com bondade, com generosidade para com Davi e seus homens, ele estivesse plantando uma sementinha para o seu futuro, né? Porque o rei com certeza teria gratidão e prazer em abençoar, mas ali ele arma a própria cilada para o fim dele. O próprio Deus vai executar a justiça. A gente vai chegar, tô dando muito spoiler aqui, né? Vamos seguir para o texto. Eu vou ler aqui sobre a resposta de Abigail. Vamos lá para o versículo 18. Quando Abigail ficou sabendo, ela fez o seguinte. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados e pôs sobre o jumento. E disse aos seus jovens, ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada em um jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vieram ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi, na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem. E ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até um menino. Olha só, Davi já estava pronto para a guerra, pronto para resolver a situação, né? Aparentemente falando. Pastor Cícero, olha só o que a resposta dura provocou. A ira em Davi em resolver aquela situação, e Abigail estava ali numa situação complexa, porque era o marido dela. O marido não estava interessado em promover a paz, mas ela toma uma postura de intercessora, não só por ela, porque Davi falou que até mesmo o menino, então não ia sobrar ninguém, nem mesmo ela. Mas ela está ali intercedendo pela sua casa, intercedendo pelo seu marido, que se ele era mal com Davi, que dirá dentro de casa. Então ela tinha, de repente, os motivos para deixar essa situação para lá, e é isso mesmo, mas ela se coloca numa posição de intercessora, se coloca na brecha, e é uma atitude linda, né, pastora? Essa atitude de intercessora. Verdade. Ela agiu com conhecimento e sabedoria, né? E é o que a gente precisa, não agir ali da forma, no calor do momento. Ela teve aquele espírito do samaritano, né? Porque ele abriu mão de muitas coisas ali para cuidar daquela pessoa que foi achada à beira do caminho. Aquele que foi encontrado à beira do caminho não gastou nada, não tinha nada, nunca tinha feito nada pelo samaritano. Mas mesmo assim ele ajudou. Da mesma forma, Davi. Davi ajudou Nabal, Davi cuidou das ovelhas de Nabal, Davi fez tudo o que tinha que ser feito. E a resposta que ele recebe é, não vou ajudar, não quero saber quem é.
E aí, como você está falando, né? Abigail, ela teve esse espírito para ajudar, para apaziguar a situação. Mas Davi já estava subindo o quê? Com sangue nos olhos. Vou acabar com tudo. Ela chega com a paz, com a sabedoria para mudar aquela situação. É o que a gente precisa ter, a sabedoria do Senhor, que Deus nos dá sempre. Sim, e pensando também sobre a ótica de Davi, eu vejo de que ele ficou ofendido com essa situação, tanto que em outras situações onde ele foi rejeitado, onde até o próprio Saul já agiu com ingratidão para com a vida dele, ele não reagiu dessa forma. Mas aqui ele mordeu uma isca perigosa, Joe, a isca da ofensa, que até hoje o diabo tenta isso, né? Usa às vezes usa a boca de um pai, de uma mãe, de um líder, de não sei, né? A pessoa de repente não está no seu melhor momento com Deus e ali dá uma brecha para o inimigo e é usada pelo mal e aí se ofende. Então é uma isca muito perigosa, a ofensa. Tem que tomar cuidado, né, Joe? Demais, né? Porque se você é ofendido, às vezes uma palavra que não era para ter um poder grande sobre você acaba te dominando, dominando, fazendo com que as suas atitudes sejam as piores possíveis. Então a gente precisa guardar muito o nosso coração em relação a isso, né? A Bíblia fala que de tudo que a gente deve guardar, a gente precisa guardar o nosso coração, porque dali vão surgir as nossas atitudes, né? Eu até ouvi esses dias uma psicóloga falando que ela até, como ela é cristã, ela até usou a expressão que o diabo mora nas feridas do coração, né? Então às vezes algo que está lá enraizado no seu coração que talvez ainda não foi tratado, aquilo vem à tona quando alguém te ofende e muitas vezes você tem propagado essa ofensa e estendido ela talvez ao seu filho, ao seu marido, à sua esposa e fazendo com que esse ciclo vire um ciclo às vezes sem fim, que fica se retroalimentando e você machucado, você machuca outras pessoas também, né? Exato. E Davi, ele foi fisgado por isso e quase que aconteceu aí, não só uma chacina, mas quase que acabou, e acabar ali todo um povo por causa dessa atitude. Ele ia ter sangue nas mãos, não é verdade? Sim. Ele até reconhece no final de que graças a Deus que você aqui me interrompeu, porque senão eu ia carregar esse sangue nas minhas mãos, a gente vai ver isso no texto. E é interessante como o Davi, ele verbaliza, né? A emoção dele, ele fala que ele tá irado, que ele tá irritado, mostra que se sentiu ofendido e não podemos tomar decisões nesses momentos de pressão, nesses momentos onde a emoção está à flor da pele. Relembrando, Davi está num contexto de extrema pressão também, temendo sobre a sua vida. Aí a gente vê que a Abigail toma essa postura de intercessora, ela toma ali a atitude de se colocar na brecha em favor do marido, que de repente talvez nem merecesse, mas ela se coloca ali. E é bonito porque a própria palavra fala que aqueles que são pacificadores, até peguei o texto aqui de Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados são os pacificadores, pois estes serão chamados filhos de Deus. Pastor Cícero, infelizmente a gente se encontra em diversos contextos, né? Não vou dizer que é Nabal ou é Abigail, mas em dados momentos estamos agindo como Nabal, mas precisamos estar agindo como Abigail, ser aqueles que são pacificadores, aqueles que promovem a paz, aqueles que, enquanto vem uma crítica, enquanto vem algum comentário ruim sobre outra pessoa, ela busca apaziguar a situação, mas infelizmente tem pessoas que colocam gasolina porque quer ver o circo pegar fogo, infelizmente, mas essas pessoas, pelo que a palavra está dizendo, são usadas pelo diabo. Precisamos ser pacificadores, pois esses são os filhos de Deus. Verdade. Até o que o Joey falou, né? Tem gente que nasce, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, eu aprendi com um fulano, com Beltrano. Então ela quer ser aquilo que ela entende que ela é. E não leva o desaforo para casa. É isso aí. Não sapo, leva. Né? Sapo. Eu fui criado que se eu chegasse em casa e falasse assim, olha, aconteceu isso, vai lá e resolve. Eu tinha que resolver, porque senão eu apanhava em casa também. Então, assim, a gente já resolvia lá fora. Então, isso não é o melhor caminho. Hoje, para nós que somos de Deus e temos a palavra e temos a fé, nós precisamos buscar isso, ser apaziguador. Se você pode ajudar alguém a não entrar em conflitos, né, até mesmo levar para dentro da própria família, dentro da casa, porque o outro está vendo que tem alguém que está errado. Mas, não, você tem que ser isso mesmo. Vai desse jeito, não se importa não. Se eu fosse você, eu não faria assim, não. Se fosse comigo, às vezes nem mas ela quer botar lenha... Quantos postos faz uma canoa? E faz essas coisas, ou seja, depois que o caldo entorna, a pessoa, caramba, dei um conselho errado.
Agora já foi. Melhor evitar antes, como Nabal, Abigail, na verdade. Ela se antecipou, ela levou grandes ofertas, preparou, levou, não, meu rei, não faça isso. Ele é filho de Belial, ou seja, quem é de Deus percebe que o outro está fora da presença do Senhor, que ali tem um espírito mau induzindo a pessoa a fazer aquilo ali. Então, se você é de Deus, procure apaziguar. Não, como disse a Júlia, jogar gasolina. Exatamente. A gente tem que ser pacificador. Geralmente é aquele que coloca, que incita mais a continuar aquela situação e aumentar e tomar proporções que não há necessidade, muito menos é o que Deus espera que a gente faça. Né? Precisamos ser pacificadores, ser aqueles que buscam, peraí, vamos analisar o outro lado, vamos conversar aqui, vamos achar um ponto comum. Né? Falta pessoas assim, pessoas que são pacificadores e que o Espírito possa nos ajudar todos os dias a sermos esse tipo de pessoa que é o que agrada o coração de Deus. E é bonito como Abigail já reconhece Davi como o rei, ela salva ali Davi de carregar essa culpa desnecessária, carregar esse sangue nas mãos, né? E Davi reconhece a atitude de Abigail e ele volta atrás na sua decisão. E aí é interessante porque Davi fala, deixa eu ver aqui o texto, ele fala, né, de que, não vou achar aqui o texto, mas fala de que ele entrega para o Senhor essa situação. Fala assim, que Deus julgue. Acho que em outras palavras é mais ou menos isso. Então a gente vê que Davi confia a sua justiça para Deus. Ele não busca resolver a situação na força do seu braço, com as suas próprias mãos. E Joe, infelizmente, muitas pessoas têm buscado a própria justiça. Não têm confiado no Senhor. Porque estão ali achando que não, mas no meu braço eu consigo. No meu braço é mais rápido. Mas a palavra está nos convidando a descansar no Senhor, a entregar a situação para Ele, porque Ele sabe resolver e Ele é um Deus justo, ou seja, pratica a justiça. Sim, Ele sabe resolver muito melhor do que a gente, né? Porque Muito. se a gente for resolver, a gente vai resolver na pancadaria, né? E Davi aqui, não sei se era esse versículo, mas no versículo 34, ele reconhece que foi o próprio Deus que permitiu com que ele não fizesse isso, né? Ele vai, porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal. Se tu não te apressasses e não vieras ao encontro, não teria ficado Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Ou seja, ele reconheceu que foi Deus, né? Que através ali da atitude da Abigail, Deus agiu e fez com que ele não cometesse isso. E também algo me chamou muita atenção porque Davi, ele estava ali no ápice da sua revolta, então aquele momento ele para ouvir Abigail, porque muitas vezes ele poderia já nem querer ter ouvido ela e acabar com ela e com todos ali. E muitas vezes a gente, ali no calor da emoção, a gente não quer nem ouvir, a gente não para ouvir, a gente não para ouvir o outro, a gente não para ouvir a voz de Deus, para saber de que maneira a gente tem que agir. E às vezes a gente pede, fala, Senhor, fala comigo. E Deus fala e a gente não entende e acaba agindo da forma que a gente não deveria agir. Então, a gente precisa também ter essa sensibilidade e muitas vezes agir como Abigail agiu, com sabedoria. Ela teve a sabedoria para não responder da mesma forma, mas para apaziguar ali com a força de Deus, né? Exatamente. Muitas vezes a gente quer intervir e trazer a nossa justiça, mas a palavra diz que a nossa justiça para o Senhor é semelhante a um trapo de imundícia, uma coisa muito suja. Eu não vou falar aqui o que expressamente significa o trapo de imundícia, mas é algo que, assim, você vê, não vale a pena, confia no Senhor, Deus cuida dos seus filhos, Ele sabe cuidar daqueles que são servos dEle, e Ele sabe fazer muito melhor do que nós, então vamos confiar. Pode parecer difícil, pode parecer que você saiu como o bobo da situação, mas confia na justiça do Senhor. Um exemplo é José, a gente vê ali Deus restaurando ele, a história dele, ele redimindo toda a sua casa, mesmo ele antes sendo rejeitado pela sua casa, até um tipo de Cristo, né? Mas olha só como Deus sabe reescrever histórias de um jeito que a gente não teria como pensar dessa forma. Realmente, os planos dele são mais altos e são muito melhores. Aqui a gente vê, né, que do 40 ao versículo 42, aliás, a gente vê no versículo, a partir do 36, a gente vê Deus executando juízo sobre Nabal. Ali ele bebeu, estava embriagado, passou mal ali no seu coração, estou correta? E ali ele veio a falecer, ou seja, Deus ali executou a justiça, não precisou Davi sujar as suas mãos e carregar essa culpa.
E Davi, ele toma uma atitude que é de se casar com Abigail. E aqui é interessante porque nós vemos que aquela que foi a pacificadora, aquela que apaziguou toda a situação, ela também alcançou uma redenção. Porque, pastor, ela ficou viúva. E a viúva, nos tempos da Bíblia, ela era abandonada, desprezada, rejeitada. Ela iria viver ali às margens da sociedade. Mas Deus, ele sabe reescrever histórias. E ele também reescreve a história de Abigail. Porque através desse casamento, ela iria ter ali uma garantia de futuro. Ali os seus filhos teriam também um bom futuro. Iria comer do bom e do melhor, né? Então a gente vê que Deus transformou aquela, né, que antes vivia mal com o seu esposo, porque ele era um homem muito mau, maligno. Agora, ela, através da sua atitude pacificadora, Deus também reescreve a história dela e traz redenção para Abigail também. Verdade. Ela poderia ter sido tola, ter destruído a casa, mas foi sábia, né, intervindo diante de Davi para que Davi não fizesse aquele derramamento de sangue. Também estava aqui pensando agora, com todo o trabalho que Davi teve ali para as ovelhas, né, trazendo ganho, com tanta testemunha de que Davi não tinha feito mal, né, aos servos, às ovelhas, e mesmo assim Nabal não se deu a ouvir a voz dos servos, também nem da esposa, e a gente vê agora a Abigail, ela colhendo aquilo que ela plantou, que foi apaziguar. Então ela levou aquela palavra, falou, e agora ela está colhendo tudo que Deus, através do próprio Davi. Mas a Bíblia fala para cuidar das viúvas, né? E agora Davi está casando com Abigail e recebendo ela como a sua esposa, porque isso vem de Deus para ela agora. Ela agora está colhendo. Como qualquer pessoa que hoje pode colher também, quando ela serve a Deus, quando ela serve ao Rei. Quem é o Rei? É o próprio Jesus. Você serviu o Senhor, Ele vai preparar coisas boas para você. Exatamente. Nabal, a gente viu lá no início deste capítulo, né, de que ele fala, mas as minhas ovelhas, ele fala, meus. Nós vemos que ele era um homem irredutível. E quantas pessoas não têm esse espírito, esse coração endurecido? Muitas vezes no sentido espiritual, e é isso que eu quero falar aqui. Ah, mas eu vou dar o meu tempo para Deus? Às vezes a gente não dá 1% do dia. Eu vi um vídeo que falava que 1% do nosso dia são 15 minutos. Olha isso. E às vezes a gente não dá 1% para Deus. Ah, mas eu vou dar a minha vida, o meu dinheiro, né? Eu vou dar o meu dinheiro para a obra, mas eu vou dar a minha vida para Jesus, mas eu tô bem. Percebe como é um coração irredutível, um coração endurecido, vai ser quebrantado de repente. E ele morreu e não levou nada, né? Não levou nada. Ele faleceu, não levou nada, ficou tudo aí, né? O coração tava naquilo que não tinha valor. E olha Abigail, como ela alcançou a redenção. Ela agiu, ela vivia num contexto onde tinha tudo para ser amargurada, para ser triste, para ficar, resmungando pelos cantos, reclamando. Mas ela toma a atitude ainda de defender o seu marido, né? Olha só que postura, que intercessora. E ela ali apazigua a situação e colhe os frutos. Então, mesmo aparentemente, quando você parece que está sendo tirado como bobo da história, você está plantando o bem, assim como Davi plantou o bem tantas e tantas outras vezes, e creia que se você plantou, você vai colher. Essa é uma lei, não digo universal somente, mas é uma lei bíblica. Tá na Bíblia Sagrada e é assim que vai acontecer. Assim como você trata, você vai ser tratado, assim como você mede, você vai ser medido. Então, que você possa ser hoje como Abigail, pacificador, e você vai colher os bons frutos da sua atitude que está corretamente alinhada à Bíblia Sagrada. Para a gente poder encerrar esse capítulo, vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que nos diz assim: Nabal era um homem muito rico, filho de Belial, e tratava as pessoas de modo extremamente grosseiro. Abigail, sua esposa, no entanto, era uma mulher formosa e demonstrou sabedoria por meio de suas atitudes. Quando os homens que seguiam Davi foram até Nabal pedir que lhes desse alimento, esse respondeu com desprezo, dizendo que jamais tomaria o seu pão para dá-lo a homens que não conhecia. Mas anteriormente aqueles homens haviam ajudado os pastores de Nabal
e nenhum mal tinha feito a eles. Assim, o filho de Belial estava pagando com mal o bem que recebera. Como filhos de Deus e testemunhas de Jesus, somos semeadores do bem. Por onde passamos, as nossas obras devem ser qual um perfume suave diante dos homens e do Senhor. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e Joenison Batista dos Santos. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado aqui o convite de estar conosco no podcast bíblico. Passa para a gente o endereço onde você está congregando, os horários também para esse domingo, suas mídias sociais, fique à vontade. Obrigado, Júlia. Foi um prazer mais uma vez estar aqui juntamente com vocês no podcast. Pastor Cícero, foi um prazer também. E vocês, meus queridos amigos, nos façam uma visita lá na nossa igreja, lá em Copacabana, lá na Avenida Atlântica 3806, ali na antiga Galeria Alaska. Vai ser um prazer ter você lá. Então, faça lá uma visita e depois aproveita, sabe, vai tomar água de coco ali na praia. Lá com o pastor Igor, a gente está lá congregando. E vai ser um prazer ter você lá, tá bom? Ô, Joe, e as suas mídias sociais, quem quiser acompanhar um pouquinho do seu dia a dia, dos seus trabalhos, né, dos corres, como é que faz? Olha, eu tô lá no Instagram, né, no @Joenison Santos _, que é o... você vai ser o primeiro que aparecer, tá? Joenison já vai ser difícil. Já vai ser difícil. Apesar que tem alguns lá, tá? Sério? Tem outros, mas eu sou o primeiro que aparece, tá? Tem que formar um clube vocês ali. Vai ser mais 3 no mundo, né? Então me segue lá no Instagram, vai ser um prazer ter você lá comigo, tá? Amém! Siga ele lá, é uma bênção. E pastor Cícero, não posso deixar de agradecê-lo mais uma vez por ter aceitado o convite e estar aqui nos honrando com a sua presença. Muito obrigado por tudo que o senhor acrescentou no podcast de hoje. E passa para a gente, pastor, o endereço de onde o senhor está na IGD Rocha, os horários para este domingo, mídias sociais, fique à vontade. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Agradeço aqui ao Joey, né? A Júlia está aqui entre essas férias, porque 2 apresentadores abençoados, glória a Deus. E eu estou ali no Rocha, em São Gonçalo, na Avenida Humberto de Alencar, Castelo Branco, 3001, no centro do Rocha. Ali, se olhar no Rocha, são rochas para tudo que é lado. E literalmente nós estamos na rocha. E essa rocha é Jesus. E eu aguardo você, 9 da manhã e às 18 horas. Quarta, sexta, domingo, 8 da manhã e às 18 horas. Em nome de Jesus. Firme na rocha. Firme na rocha. Literalmente. Gostei. Não é o grão de bico. Essa aí foi uma piada interna. A gente pode explicar melhor no nosso Instagram, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Dever de casa, não se esqueça, faça a leitura prévia de 1 Samuel, capítulo 26 e volta aqui pro próximo podcast pra gente continuar esse estudo maravilhoso. Combinado? Pessoal, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!